Salve espectadores do canal! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, que nunca fiz aqui no canal e não pretendo fazer com muita frequência. Hoje nós vamos responder a perguntas mandadas por vocês. No nosso Facebook e no nosso Instagram, eu coloquei uma imagem, a mesma imagem em cada um deles, pedindo para que o pessoal mandasse perguntas não acadêmicas, para a gente fazer uma rodada de perguntas e respostas para conversar com vocês e para que vocês conhecessem melhor o canal e nós que fazemos parte dele. Para aqueles de vocês que estão aqui exclusivamente por um conteúdo acadêmico, fiquem tranquilos, esse tipo de vídeo não será frequente e não vai tomar o espaço de outros vídeos. Mas como eu avisei tanto no Twitter quanto no Facebook, esse mês eu tirei para trabalhar pesado no vídeo de Revolução Russa que eu estou prometendo para vocês o ano inteiro. Como está sendo um vídeo muito complexo de editar, com muito detalhe, não tão longo quanto aquele da Alemanha Oriental, mas quase isso, uns 10 minutos a menos eu acho, está exigindo muito trabalho, então eu avisei lá no Facebook que eu ia pegar leve nos vídeos de conteúdo e deixar só os de anúncio para trabalhar com mais calma. Sem mais enrolação, vamos responder algumas das perguntas que vocês nos mandaram. Foi muita coisa, a gente teve que selecionar. Primeiro, a Aníbia Bachado perguntou: qual sua trajetória acadêmica e profissional e o que faz hoje além do canal? Como organiza sua rotina de estudos, por exemplo, a periodicidade de leitura? E ela perguntou também se eu sou conterrâneo dela, de Santa Catarina. Primeiro, minha trajetória acadêmica foi relativamente linear e simples. Graduação, bacharelado e licenciatura em História na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado também na USC, em História também, e agora, na mesma instituição, eu estou fazendo doutorado. Minha atuação profissional como professor foi toda em estágios obrigatórios, estágio de docência. Eu ainda não fui professor titular de nenhuma instituição, mas eu espero que isso possa mudar quando eu tiver com meu título de doutor em mãos. Organização de rotina de estudos? Eu não tenho. Eu sou bem desorganizado e trabalho na base da empolgação. Eu leio e estudo aquilo que eu estou empolgado na hora, tentando equilibrar com aquilo que eu sou obrigado a estudar por conta do doutorado e das obrigações, né? Eu tento equilibrar o que eu gosto e o que eu preciso estudar, mas eu não tenho uma rotina e nem uma organização. Sou bem indisciplinado nisso. E sim, eu sou seu conterrâneo. Eu nasci numa cidade chamada Garopaba e eu moro em Florianópolis desde 2010. Um pequeno período aí de 8 meses que eu morei em Garopaba de novo, voltei para cá em 2014 e tô aqui em Florianópolis desde então. O Rodolfo Batista Negre perguntou como surgiu a ideia do canal. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de uma entrevista que eu concedi ao site Café História, que aliás, se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer, que é um dos melhores sites do Brasil para quem é da área de História. Lá eu expliquei certinho como o canal começou, mas para resumir, ele é derivado do blog Leitura Obrigatória, que eu fiz em 2009, quando eu me empolguei na leitura de um livro, mais precisamente O Testemunho Ocular, do Peter Burke, e eu li aquele livro, achei fantástico e pensei, eu quero mostrar para as pessoas, dizer para as pessoas que esse livro é muito bom, que, elas estão perdendo se elas não lerem esse livro. Hoje eu sei que, embora o livro seja muito bom, ele não era tão maravilhoso quanto eu vi na época, né? Eu era um calouro, ainda tinha muita coisa para ler pela frente, mas é um livro realmente muito bom, assim. Uma leitura que eu continuo recomendando até hoje. Enfim, me empolguei e fiz um blog para fazer resenhas dos livros que eu lia completos, para recomendar livros para as pessoas. E em 2015, de saco cheio de escrever resenha, eu resolvi fazer o canal e transferir o conteúdo de lá para cá. Com o tempo eu percebi que eu tinha que diversificar o conteúdo, porque eu não tinha condições de publicar vídeo de resenha o tempo todo. O Dione Pereira perguntou qual o perfil acadêmico e profissional de nós envolvidos no canal. Bom, eu não me identifico com nenhuma escola teórica específica, mas eu gosto bastante dos trabalhos de alguns marxistas ingleses, como Edward Thompson e o Eric Hobsbawm, principalmente. Em relação a perfil, eu pessoalmente me acho ruim em teoria e eu entrei para a história querendo estudar religiosidades, gostava de antiguidade, idade média, moderna nem tanto e contemporânea não queria saber. Não gostava de história política, de política em geral, e hoje em dia é totalmente o contrário. Eu não tenho saco para estudar religiosidades, não estudo história antiga, não tenho lá muito interesse em medieval mais, uma coisa ou outra. Moderna eu ainda acho bacana e contemporânea é a área que eu sou apaixonado mesmo. E adoro história política, política em geral.
Enfim, falo mais sobre isso em outra pergunta. O Paulo Augusto Monte Claro César Júnior perguntou: de que forma os melhores canais de história como o seu, o História Online e o Xadrez Verbal poderiam te ajudar para aumentar o alcance desse conteúdo de alto nível e qualidade? Primeiramente, obrigado pelos elogios. Em segundo, eu não sei. Na verdade, eu gostaria de poder responder essa pergunta, mas eu não tenho uma resposta para ela ainda. Mas eu aproveito e já emendo com a pergunta seguinte, do Ricardo Fernandes Dias, que perguntou: você já conversou com o Felipe de Xadrez Verbal? Ou com o Pirula? Já tem algo combinado com algum youtuber para gravar um vídeo em conjunto? Então, eu não falei nem com o Felipe e nem com o Pirula, porque para gravar com eles, eu precisaria viajar para São Paulo. E eu não tenho dinheiro para viajar para São Paulo. Nenhum compromisso lá que me fizesse desembolsar um dinheiro para isso. Se alguns de vocês tiverem ideia de como viabilizar uma viagem para São Paulo, fazer umas collabs, eu tô aceitando sugestões. Sei lá, vai que alguém me chama para dar uma palestra em São Paulo, não sei. Mas eu não conversei com eles porque, né, é muito mais fácil eu ir para São Paulo do que os dois virem para Florianópolis. E no caso do Felipe, como ele trabalha com o podcast Xadrez Verbal, com Nerdologia, dá aula no curso de diplomata e tal, acho bem pouco provável que ele tivesse tempo para gravar comigo. Tanto que o Xadrez Verbal, o canal atualmente, só tem postado os áudios dos podcasts, não tem postado mais vídeo, né? Então, eu acho que ia ser difícil porque ele é bastante ocupado. Mas eu super toparia gravar com eles. Até porque esses dois canais, do Pirula e do Felipe, o Xadrez Verbal, foram os que me motivaram a fazer esse canal. Talvez esse canal não existisse se não fossem esses dois canais. Então vamos ver. Mas eu já conversei com o Renan do canal Mais Afinal sobre a gente gravar junto quando nós dois estivermos na mesma cidade. Ele mora em Porto Alegre, eu em Floripa, então vai depender de um dos dois viajar para a cidade do outro e vendo o que vai dar. Mas quando a gente estiver na mesma cidade, se for possível, a gente quer gravar junto. O Fabrício Tuco perguntou: como vocês se sentem a ver vários youtubers sem nenhum conhecimento em história divulgando vídeos e matérias como se fossem pós-graduados em história, sem nenhum compromisso com a verdade, enganando e mentindo para milhares de pessoas na internet? Olha, eu me sinto frustrado, mas assim, eu já sabia que esse ambiente era assim antes de entrar nele. Então, o que eu posso fazer é tentar fazer o melhor conteúdo possível, tentar ser mais equilibrado. Como eu já disse 1000 vezes aqui, nosso canal não é imparcial, mas a gente tenta ser expositivo, mais expositivo, menos opinativo, sempre tentando ter algum tipo de respaldo bibliográfico ou factual. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho com responsabilidade, a despeito do fato de que existem pessoas que usam da história, das ciências humanas de forma mal intencionada. Como bem disse Humberto Eco, alguns meses ou anos antes do seu falecimento, a internet deu voz a um bando de idiotas. Então, o Geraldo Júnior pediu pra gente detalhar a forma de elaborar as resenhas dos livros que a gente coloca no blog, etc. Perguntou se a gente faz fichamentos. Caso eu, né? Porque eu que tenho feito as resenhas. Olha, eu faço fichamento dos livros com caneta marca-texto no próprio livro. Eu vou grifando as partes que eu acho mais interessantes. Não costumo fazer anotações no livro por escrito. Só que na hora de fazer o roteiro, de escrever a resenha, eu vou relendo as partes grifadas, vou lembrando do que eu tinha pensado quando eu li a primeira vez, ou vou pensando coisas novas, e vou escrevendo a partir daí, de uma forma linear. Na verdade, eu não tenho muita fórmula, né, para fazer isso. Pegar bem o conteúdo dos livros é uma questão de experiência de leitura, né? Você vai acumulando bagagem e aos poucos você começa a entender melhor leituras que antes você não entendia muito bem, começa a traçar paralelos com outros autores e por aí vai. É algo que vem com o tempo, né? Se tivesse uma fórmula seria bom, mas infelizmente não tem. O André Deodato perguntou se a gente tem um quadro novo em mente para o canal, uma nova ideia. Na verdade não. Não tem nenhuma ideia de quadro nem nada. Na verdade eu preciso reencontrar a animação para trabalhar em dois quadros que eu deixei de lado, que é o Quem é Quem na História e o História das Nações, que foram quadros que surgiram para preencher a necessidade de ter uma periodicidade de vídeo semanal, terça, quinta, etc. Como hoje a gente já se desfez disso, né? Tirou esse peso da periodicidade das costas, a gente não tem essa obrigação mais, então acabou que, sei lá, o caso do História das Nações, eu confesso que depois de um tempo revendo os vídeos, eu não gostei muito do conteúdo. Eu já expliquei, né, nesses vídeos que ele é baseado, os vídeos desse quadro são baseados no capítulo de um livro, só que nos últimos tempos eu tenho achado os próprios capítulos do livro meio rasos demais, assim, então, não sei, eu tô um pouco satisfeito, tenho que ver se eu ainda vou continuar ou não. O Quem na História eu quero continuar, mas não tá nos meus planos imediatos, né. Os dois únicos quadros que eu realmente deixei de lado foram o Documentários Netflix e o Rock Story. De documentários porque eu não gostei, eu vi os vídeos que eu gravei e pensei, não, isso não tá bom. E segundo, no caso o Rock Story, é porque ele dá muito trabalho para editar
não tem muita audiência, nunca tiveram muita audiência, com exceção do Creedence porque ele foi divulgado na página grande e tal. E eu também não podia monetizar esses vídeos, por direitos autorais e tal. Então assim, um vídeo que é difícil de editar, quase ninguém vê e eu não posso monetizar, é um tiro no pé. Então, esse quadro não volta mais. Do Oliveira Felipe, é o nome do usuário, deve ser Felipe de Oliveira. Gostaria de saber quando e por que tu decidiu estudar História e se tu já pensou em fazer um outro curso ou fazer uma pós-graduação em outra área. Eu decidi cursar História, a primeira vez que eu pensei nisso, eu tinha uns 10 anos de idade, influenciado por um livro didático que eu tinha, da escola, e o chocolate surpresa da Nestlé que vinha de dinossauros. E eu sei que isso não faz o menor sentido, mas na minha cabeça de criança de 10 anos de idade, dinossauro era passado, passado é coisa de história. Mas no meio do caminho eu pensei em ser muitas outras coisas na vida. Eu pensei em ser goleiro, hoje em dia eu detesto futebol, nem time eu tenho. Eu já quis ser músico, já quis ser fotógrafo, mas eu acabei voltando para a história. Quando eu fiz a graduação em história, quando eu fiz o vestibular, eu cogitei minimamente a hipótese de tentar psicologia. Mas depois que eu entrei pro curso, eu olhei o currículo deles e não gostei. Então hoje eu não faria de jeito nenhum. Hoje, se eu tivesse paciência para ainda ter aula, paciência para fazer uma graduação e dinheiro para isso, eu cogitaria fazer uma graduação em Relações Internacionais. E eu cogito a hipótese de tentar um doutorado em Ciência Política depois que eu terminar o doutorado em História. O Maurício perguntou quais são as minhas bandas favoritas, quais são meus filmes e diretores favoritos. Minhas bandas favoritas são bandas que eu não escuto com muita frequência, mas permanecem sendo minhas favoritas. Iron Maiden, Flogging Molly, Sabaton, Poison Black e Sentenced. Meus filmes favoritos eu não sei ao certo porque tem filmes que eu adoro, mas não tenho vontade de rever, e outros filmes que eu acho inferiores, mas tenho vontade de rever outras vezes, especialmente blockbusters. Mas eu acho que hoje em dia eu diria que meus filmes favoritos são A Vida dos Outros, Até o Último Homem, Rush, No Limite da Emoção, Gladiador, Intocáveis, o de 2012, não aquele de máfia do Brian De Palma, esse eu não vi ainda. Gosto demais do Bastardos Inglórios também, e eu não colocaria na lista dos melhores, mas eu vejo todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel e esse universo DC que a Warner está fazendo. Não gosto de todos, mas gosto da maioria. Até porque eu lia quadrinhos quando era criança, embora hoje eu não goste mais de quadrinhos, ainda assim eu gosto muito das adaptações, então eu tento acompanhar na medida do possível. Diretores, Tarantino, é um clichê, mas eu gosto. O Denis Villeneuve, os dois filmes que eu vi dele eu gostei, e até o momento todo mundo elogia os filmes dele, dizem que ele não faz nenhum filme ruim. O Joe e o Anthony Russo, que dirigiram Capitão América Soldado Invernal, eles são muito bons, acho que tem muita coisa boa dos dois por aí ainda. Dirigiram Guerra Civil também, estão dirigindo Guerra Infinita, enfim. Gosto de algumas coisas que o Spielberg fez, algumas coisas do Christopher Nolan, não tudo. Algumas coisas do Scorsese, do Clint Eastwood, acho que é isso. No Brasil eu gosto do José Padilha, acho que ele tem um trabalho sólido, é isso aí. O Anderson Cruz perguntou quais estilos musicais que eu gosto além do metal. Então, eu costumo normalmente gostar de músicas isoladas ou artistas específicos, não de gêneros musicais inteiros. Mas eu gosto de alguns artistas de flamenco, tem um artista de fado que eu gosto bastante, blues, um blues mais moderno na veia do Joe Bonamassa eu gosto bastante. Trilha sonora de filme, eu sou maluco por trilha clássica, música tradicional irlandesa. O Lucas Guerreiro perguntou se eu já escutei a nova leva de rock nacional, Scalene, Super Combo, Vivendo do Ócio, etc. Não, na verdade eu não conheço nenhuma dessas bandas e eu confesso que eu não gosto de rock nacional. Escuto uma ou outra coisa esporadicamente, mas em geral eu não gosto e não conheço. Iclis, Mariane e Luana, qual é a sua música favorita da banda Eva, da época em que a Ivete Sangalo era vocalista? Acho que essa. Peace to Queen. O que você gosta mais na história? Você é da história política, cultural ou econômica? Olha, na verdade eu não vejo a história como separada nessas três vertentes. Elas estão dialogando o tempo todo. É possível estudar só uma vertente isoladamente, mas eu não gosto de pensar elas separadas. Normalmente os meus trabalhos acabam lidando mais com a parte política e cultural, e a econômica corre por fora. Mas, como eu disse, eu não gosto de pensar essas esferas separadamente. Eu tenho estudado nos últimos anos como certas bandas de heavy metal lidam com a temática de guerras. Guerras que realmente aconteceram, né? Não guerras hipotéticas tipo Manowar e bandas do tipo. Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Americana, Independência dos Estados Unidos, por aí vai. Então isso lida com a questão cultural, lida com a questão política e a econômica está ali rodando por fora, porque afinal essas bandas são inseridas em um mercado fonográfico.
Thiago Camelo perguntou qual é o meu hobby e qual o livro que eu sinto mais apreço. Eu não tenho um hobby específico porque eu tô toda hora inventando coisa. Eu já toquei em algumas bandas, já escrevi livros ruins de ficção que nunca foram publicados, já tentei escrever roteiro de quadrinho que nunca foi desenhado, já tentei escrever roteiro de curta-metragem que eu nem sequer escrevi porque eu não saí das ideias. Mas o hobby que acabou funcionando comigo foi a fotografia. Inclusive por isso eu comprei uma câmera e por isso que esse canal existe hoje. Provavelmente eu não teria comprado uma câmera só para fazer um canal no YouTube. Sobre livros que eu tenho apreço, eu não tenho assim um livro da minha vida, uma coisa que, meu Deus do céu, mas tem alguns livros que foram pontuais na minha trajetória que me marcaram um pouco. O Testemunho Ocular, do Peter Burke, como eu expliquei antes, foi o que motivou a criar o blog, que virou canal. Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que eu li acho que um pouco depois que eu terminei o ensino médio, e teve um impacto muito forte em mim, porque ele é um livro muito pesado, muito triste. E eu acho que deveria ser lido no Brasil, nas escolas, até pela quantidade de paralelos que você pode fazer com a situação dos povos indígenas no Brasil hoje em dia. Outros livros que me marcaram, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, foi um livro que eu li esse ano. Ele também é muito pesado, tem muitos relatos fortes, né? Um livro bastante triste em alguns momentos. E dois livros que eu não li inteiros, mas que me explodiram a cabeça pela qualidade do trabalho historiográfico ali. Preço da Destruição, do Eden Tooze, e Religião e o Declínio da Magia, do Keith Thomas. São aqueles livros que ou você lê, se encanta e decide que quer virar um historiador muito bom, ou você olha e pensa, eu nunca serei tão bom quanto esses caras, e desiste. Eu já pensei na parte de desistir algumas vezes, mas enfim, estou ainda na luta. Esses livros, como eu disse, eu não li inteiros, mas o que eu li teve um impacto muito forte em mim, me impressionou muito. E por fim, uma última pergunta da Alana Alencar. Você já tinha em mente seguir com a carreira após a graduação? Sou recém-formado em História e não sei o que fazer agora. Olha, antes de entrar no curso de História, eu já tinha decidido que o meu sonho profissional era virar professor universitário. E tudo que eu tenho feito desde o dia que eu descobri que eu tinha passado no vestibular é trabalhado com esse fim. Claro, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, não sou o leitor mais voraz do mundo. Por exemplo, eu não costumo ler mais do que 1 ou 2 livros por mês. Tem meses que eu nem chego a terminar um livro inteiro, porque o doutorado me obriga a ficar lendo um monte de coisa fragmentada. Alguns capítulos de um livro, alguns capítulos do outro, um artigo ali, um capítulo aqui. Nos últimos tempos, eu li mais livros inteiros por conta do canal do que pro doutorado. Então assim, eu não sou o leitor mais voraz, ao contrário do que faz parecer o canal, mas eu tento fazer com que toda leitura que eu faço valha a pena, não só do ponto de vista estratégico da escolha do material, como também tentar fazer uma leitura que seja qualitativamente boa, não só ficar lendo muita coisa. Não adianta ler, sei lá, 90 livros por ano e ficar falando besteira, ou não entender muita coisa, ou distorcer o que os autores falam, ou pegar só o que te interessa para enviesar a tua ideologia. Para mim, a questão qualitativa é mais importante. E com relação à carreira, a gente está num momento bem sombrio no Brasil atualmente com relação ao ensino público. O que vai ser depois que eu terminar o doutorado? Eu não sei. E realmente está muito desanimador seguir carreira na área de História. É uma situação bem desanimadora, mas foi a carreira que eu escolhi, História é o que eu amo e eu quero dar aula. Por enquanto é isso. Eu agradeço a todo mundo que teve saco para assistir esse vídeo até o final. Como eu disse, não será algo muito frequente, 1 ou 2 vezes por ano no máximo, mas quando rolar, eu vou avisar sempre no Instagram, no Facebook, Twitter. Fiquem de olho nas redes sociais caso vocês queiram fazer perguntas em um vídeo no futuro. Não se esqueçam de dar uma olhada na Obrigastore, tem camiseta nova lá, uma camisa legal pra caramba, que eu já mostrei pra vocês. E inscrevam-se no canal, que em breve vai rolar o tão esperado vídeo sobre a Revolução Russa. Muito obrigado e até a próxima!